a sociedade comovida de uma forma geral. Eu queria que essa prece também, toda a permissão divina, acalente o coração dos familiares, acalente o coração daqueles que ficaram emocionados, né? Mas que pararam um pouco para refletir sobre o amor, sobre a família, sobre o perdão, sobre como criar os filhos. E eu quero imensamente agradecer. Eu disse para a mãe da Luísa hoje que eu ia esperar que ela trouxesse a bebê para a evangelização. Como a palavra tem poder, ela trouxe ainda não dá dúvida. Eu dizer para a Elisa que ela não tem ninguém na casa de cheiro, e assim como todos vocês. Eu quero agradecer e pedir que Jesus nos guie, nos oriente, coloque as palavras, né, que vão tocar nosso coração, as palavras do nosso amigo Deus. Que assim seja. Pode não pra cá, a missão hoje está grande, porque a Elisa está ali, né? Está esperando ouvir as palavras. Fica à vontade. Você quer para mim ver o meu convidado? Pode ser? Eu vou ficar em pé, então. Eu agradeço muita gentileza, mas eu vou ficar em pé. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Que a doce paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver a todos nós, hoje e sempre. E é com o coração tocado de muita alegria que nós retornamos à Casa Espírita, ao Grupo Espírita Irmã Sheila, para mais um estudo do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu não estiver enganado, se não me falha a memória, a última vez foi o ano passado. Nós estivemos aqui. Um momento também de muita alegria e de muito aprendizado para todos nós. Sobretudo, eu falo especialmente para mim, aprendendo sempre com carinho, com que vocês nos recebem, com que vocês preparam tudo isso. Eu agradeço em nome da tia Ovídia, que hoje é a presidente do Grupo Espírita Irmã Sheila, mas estendendo esse agradecimento a todos que eu sei que fazem muito para que isso possa acontecer, que se esforçam bastante, que lutam bastante, que desempenham com muito amor esse papel de cristão, de espírito, para a gente poder se reunir e falar um pouquinho sobre o Evangelho, sobre a vida de Jesus, sobre a doutrina espírita como um todo. Então é com essa alegria que nós gostaríamos, e na verdade iremos também dar início à nossa reflexão. Como recordado pela Fabiana, o amor enquanto herança deixada por Jesus. Num primeiro momento, o tema pode parecer talvez um pouco extenso, profundo e até complexo, porque do ponto de vista material, Jesus não deixou herança alguma. Muito pelo contrário. Bens, posses, ele não teve. Como bem sabemos, nem sequer uma pedra para repousar a cabeça. E isso deixa claro que nós não falaremos sobre herança do ponto de vista material. Eu, como advogado, falo bastante, mas não é essa a intenção aqui hoje. Pelo contrário, é de uma outra herança. Uma muito mais sutil, mais profunda e que realmente merece a nossa atenção, merece a nossa meditação. E o tema em específico surgiu quando nós estávamos fazendo a leitura de uma parte do livro No Mundo Maior. Está lá no capítulo 12, essa passagem do livro Do Mundo Maior, de André Luiz, psicografia do nosso querido Chico Xavier. André Luiz narra que em um determinado contexto, em uma determinada circunstância, ele se encontrava, juntamente com Clarence, que nós sabemos ser o ministro do nosso lar, auxiliando uma família encarnada, mas também espíritos vinculados a essa família que já estavam desencarnados. E a história que nos chama a atenção é a de um senhor, espírito desencarnado,
que se encontrava vinculado, extremamente vinculado à sua neta, que ainda estava aqui no mundo da carne, entre os encarnados. E a situação desse espírito, desse Senhor, era de causar comoção, total desequilíbrio. E todas as vezes que ele se recordava, em razão de um complexo de culpa, de um sentimento muito profundo de culpa, se recordava de alguma das suas existências passadas, reminiscências de alguns dos seus delitos, dos seus crimes morais de outras vidas, ele entrava em um estado de completa alucinação. Perdia todo o equilíbrio, sentia-se perdido, sem direção, sem rumo, mas sempre próximo daquele lar, daquela mãe. E André Luiz, visualizando aquilo, fica preocupado, fica curioso, porque André Luiz é curioso, nós sabemos, a gente lê os livros dele, percebe que ele gosta de questionar, pergunta para entender e nos explicar. E ele fica curioso, Clarence percebe essa curiosidade. E aí que ele explica para André o seguinte: André, esse nosso irmão, palavra de Clarence, esse nosso irmão se entregou demasiadamente às criações inferiores do ódio, do tédio, da aflição, do ciúme, e condensou essas forças em si mesmo. Fez com que todos esses sentimentos ficassem enraizados no seu veículo espiritual, no seu perispírito. Por isso ele se encontra dessa forma. E André Luiz fica perplexo por começar a entender o poder das nossas ações e dos nossos sentimentos, daquilo que nós nutrimos durante a nossa vida, em relação ao que nos espera do lado de lá. E Clarence complementa com uma frase espetacular. Aliás, com um ensinamento muito profundo. Ele diz o seguinte: olhando para a situação desse Senhor, visualizando o contexto de vida que ele estava inserido, ele diz, André Luiz, nós somos, as nossas obras, aliás, as nossas obras, André, permanecem conosco. Aquilo que nós fazemos em nossa vida permanece conosco. Somos herdeiros de nós mesmos. Então, trocando em miúdos, de maneira bem simples, o que ele quis dizer, aquilo que nós fazemos em nossa vida enquanto encarnados permanece conosco. As consequências daquilo que nós fazemos enquanto encarnados permanecem conosco. E nós somos herdeiros de tudo isso. E é interessante porque ele está falando dessa situação no mundo dos espíritos, mas se aplica pedagogicamente da mesma forma para nós aqui encarnados. Uma ação que eu colocar em prática agora, a depender do contexto, daqui a alguns poucos instantes eu já vejo as consequências, eu já noto as consequências. Um exemplo básico, simples. Uma fofoca. Alguém que espalha a maledicência, que planta as sementinhas da maledicência em um círculo, em uma família, em um grupo, em algum lugar. A depender da história que ela cria ou dos fatos que ela altera, ela cria problemas que podem vir à tona o mais rápido possível. E quando a gente pensa em larga escala, como é que não funciona em relação à nossa vida como um todo? Você vem, encarna 10, 20, 30, 40, 50, desencarna com 80, 90, 70 anos. Quanta coisa a gente não faz durante uma vida? Quanta coisa a gente não faz? E aí a preocupação que muitas vezes não temos é: quais são as consequências do que eu fiz? E aí é interessante porque, principalmente nós espíritas, que temos a consciência da imortalidade da alma, muitas vezes nós nos questionamos nas nossas reflexões íntimas
os nossos estudos, como é que será que eu vou chegar de lá? Como vai ser minha chegada no mundo espiritual? O que me aguarda? Ninguém aqui faz essa pergunta, né? Ninguém faz. Quase todo dia, né, Fabiano? Como é que eu vou chegar de lá? Mas a resposta é simples. O Espiritismo responde. Simples. Quer saber como é que vai chegar do lado de lá? Exatamente da maneira que você deixar o mundo aqui. Não tem diferença. E não sou eu quem diz isso. São os próprios Espíritos. Quantas histórias nós temos acesso que nos dizem exatamente isso. Meus irmãos, desencarnar é fechar os olhos na carne e abrir no mundo dos Espíritos. E por que isso é sério? Porque muitas vezes nós achamos que desencarnar envolve uma fórmula mágica. Em que sentido? Desencarnou, vai para o nosso lar, trabalhar com o André Luiz, com o irmão, passear no jardim do nosso lar. Né? Opa, fechou o olho aqui? Não, direitinho para o nosso lar. O lugar já está guardado, vou para lá, vou trabalhar, ao lado dos bons espíritos, é isso que me aguarda. Cuidado. As coisas não são bem assim. Não é bem por aí. Até pode ser, mas depende de nós. Depende de como vivemos. Você foi no certo da questão. Depende da vida que a gente leva. Se nós lembrarmos, se nos recordarmos do Evangelho segundo o Espiritismo, se não me falha a memória, se eu estiver equivocado, os irmãos me perdoem, mas a leitura, o homem de bem. Ele vem lá descrevendo as características do homem de bem, falando como ele deve ser. Aquilo tudo, na verdade, configuram diretrizes para o nosso proceder aqui na Terra, justamente para isso. Viver bem aqui, bem de acordo com os ensinamentos de Jesus, para chegar bem de lá. Para chegar bem de lá. Esse que é o ponto crucial que muitas vezes nós não nos atentamos. Então, diante de situações como essa, desse nosso irmão narrado no livro do Mundo Maior, aliás, para que nós evitemos, o que nós deveríamos fazer é o seguinte: todos os dias nos perguntarmos, além de como é que a gente vai chegar de lá, como é que está o meu coração? Como é que está a minha casa mental? Como é que estão os sentimentos que eu tenho nutrido? O que eu tenho nutrido de sentimento? Porque muitas vezes nós podemos até imaginar, bom, mas eu sou espírita, eu frequento a casa espírita, eu sou médico, eu dou passe, eu entrego soco, eu faço palestra. Ou irmãos de outras crenças podem dizer, mas eu vou à igreja católica, eu vou à igreja protestante, eu dou o dízimo. Eu estou cumprindo as minhas obrigações perante Deus. Mas, e o nosso coração? Será que ele está de acordo? Aliás, será que ele é o fundamento dessas nossas práticas? Será que nós estamos fazendo com amor e com caridade? Porque, meus irmãos, não nos enganemos. Se não fazemos por amor e com caridade, não tem valor algum. E quem disse é Paulo, quem diz isso é Paulo, o apóstolo. Está lá na primeira epístola dele aos Coríntios, capítulo 13. E também é mencionado no Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade, de nada valeria. Não teria valor algum. E isso que nós estamos falando aqui aconteceu com uma figura muito interessante, que talvez alguns dos nossos irmãos aqui se recordem. Irmão Jacó. Está lá no livro Voltaire, psicografia de Francisco Cantinho Guilherme também. O irmão Jacó, como bem sabemos,
foi aqui na terra Frederico Figner, um grande trabalhador do movimento espírita, trabalhador ferrenho, e um empresário muito bem sucedido. Foi ele que trouxe, inclusive, o disco de vinil para o Brasil. Ele que trouxe esse instrumento que revolucionou o mundo da arte, do quesito da música aqui para o Brasil. Então, é uma figura importante. E era um trabalhador espírita assíduo. Nós sabemos, por exemplo, que foi ele que criou o parque gráfico da Federação Espírita Brasileira, para a edição dos livros espíritas. Então, trabalhou muito. Frederico Figner desencarna, chega no mundo espiritual, deseja contar a sua história e adota o pseudônimo de Irmão Jacó. E é interessante porque no livro ele narra o exato momento em que ele se depara com alguns dos seus amigos que haviam chegado antes dele no mundo espiritual, companheiros de trabalho espírita. E ele percebe que esses seus companheiros estavam iluminados pelas conquistas morais que haviam conseguido aqui na Terra. Então ele olhava para os seus companheiros e via que deles emanava luz. Eles já iluminavam aqueles e os locais que estavam à sua volta. E aí o irmão Jacó olha para si mesmo e a surpresa. Uma luzinha fraca, incandescente, opaca, muito opaca. Como assim? Né? Por que meus companheiros de lide espírita, demonstrando tamanha evolução moral, e eu aqui, dessa forma? Faz sentido, eu também trabalhei. Né? Imagina só, ele se deparando. Trabalhei muito. E fica com aquela dúvida. E aquilo segue. E é aí que alguém vem conversar com o irmão Jacó. Ninguém mais, ninguém menos do que Adolfo Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes. Porque o irmão Jacó estava intrigado, sem entender. Por quê, né? O Dr. Bezerra de Menezes chega, eu fico imaginando, meus irmãos, eu particularmente, quando lembro dessa história, que situação, você está com uma dúvida. Você quer entender melhor o que está acontecendo, quem que vem te responder? Bezerra de Menezes. Que responsabilidade. Então o irmão Jacó narra, conta, mas irmão, por que está acontecendo isso comigo? Dr. Bezerra de Menezes, naquela humildade, naquela sinceridade. Meu amigo, realmente, você trabalhou muito, né? Você fez muita coisa lá. Mas, e aqui? Você construiu muito na terra, mas e no coração? O que você construiu? Qual foi a sua construção? Então perceba, nós não estamos falando aqui das construções materiais. Não estamos falando aqui dos títulos passageiros da terra, fama, status, poder. Não, isso passa. Isso é transitório. Tudo isso aqui é transitório. Daqui a alguns séculos, nós sabemos que a matéria, como compreendemos aqui, vai estar completamente diferente. E esses títulos ficam na terra. A construção que o Dr. Bezerra de Menezes falou para o nosso irmão Jacó é a construção das virtudes morais. A construção, a rocha, a base da casa que Jesus nos ensinou. Nós poderíamos trocar essa pergunta do Dr. Bezerra de Menezes para algumas outras. Por exemplo, o que você construiu de perdão no seu coração? O que você construiu de tolerância? O que nós construímos de indulgência? De boa convivência com os nossos irmãos, mas de boa convivência verdadeira. Que é o que realmente importa. Mas muitas vezes nós ignoramos isso. E é por isso que nos veio em mente a ideia de trabalharmos esse tema. O amor enquanto herança deixada por Jesus. Porque, primeiro, nós estamos aqui falando das nossas heranças. Do que a gente acredita que realmente tem importância e do que tem importância, mas a gente não preocupa.
nos preocupamos, mas ainda pouco. Pouco. Enquanto alguns querem amontoar tesouros, riquezas, sob o argumento até justo, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, de prover sustentação para os seus, para a sua família, para aqueles que ficarão, é um argumento justo. Mas será que a vida é só isso? Aliás, será que é realmente isso? Porque, como Clarice nos disse, nós somos herdeiros de nós mesmos. As nossas obras ficam conosco. E aí volta naquela perguntinha: como é que eu vou chegar de lá? Aí a gente troca. Como eu quero chegar de lá? Todos nós queremos chegar bem. E o interessante é que nós estamos construindo essa nossa herança agora. Agora. Todos os dias, a todo instante, na verdade. A todo instante. Então, a herança de nós mesmos, que nos espera no mundo espiritual e que tem valor, é, como dissemos, a adoração. A nossa herança precisa ser a construção da única herança que Jesus nos deixou. Como nós bem sabemos, Ele vem nos revelar o amor como compreendemos hoje. Até existiam algumas concepções de amor antes de Jesus, mas nenhuma tratada como foi tratada por Ele. Porque a visão de amor que eles tinham era até certo ponto. Passou daquilo, é olho por olho, dente por dente. Jesus chega e eu vos digo, porém, algo novo. Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Fazei o bem aos seus inimigos. Essa é a herança de Jesus. E é preocupante, às vezes, nós nos deparamos com irmãos queridos, com pessoas queridas que vivem próximos a nós, ou até mesmo no dia a dia, nas redes sociais, o quanto as pessoas, quando nós, sem nos eximirmos da nossa responsabilidade, estamos deturpando a mensagem do Evangelho, querendo materializar os ensinos que não são da matéria, querendo transformar tudo na busca pelo dinheiro, pela posse, pelos interesses materiais, e usando Cristo como argumento. Isso não é justo. E nem deve ser. E o papel do Espírito é ainda mais sério, porque nós temos consciência disso, então nós temos que combater. Allan Kardec deixa claro, qual que é o papel do Espiritismo? Combater o materialismo. É vencer o materialismo. Você está falando que é proibido viver bem? Nunca. Jesus não quer de forma alguma que sejamos todos indigentes. Isso está lá no livro Boa Nova, inclusive. Quando Humberto de Campos narra a história de Zaqueu, os bastidores da história de Zaqueu, nós vamos ver Jesus falar que feliz do homem que administra bem as suas riquezas para gerar consolo e amparo para os que estão à sua volta. Então não é isso, não é proibido viver bem e buscar a vida. Não é isso. Existe coisa além. Existe algo. Tem alguma coisa além. E o amor, enquanto herança deixada por Jesus, é o sentimento por excelência. Porque como nós bem sabemos, como nós temos conhecimento, existem algumas leis que regem o universo. Uma delas, por exemplo, é a lei de causa e efeito. A gente sabe, ação e reação. Mas a lei de causa e efeito, que não nos permite fugirmos das nossas responsabilidades, como aconteceu com o irmão Jacó, é subordinada a uma lei ainda maior. Ao maior de todos os mandamentos, que é o amor. E essa é a preocupação de Jesus. Que nós entendamos isso. Que
tenhamos em mente que o que realmente importa é tentarmos acertar as suas pegadas, caminhar por seus passos, fazer o que ele fez. Eu gostaria de exemplificar de uma maneira um pouco mais profunda esse sentimento que nós tanto falamos e muitas vezes não o compreendemos tão bem. Para que a gente possa entender o amor nessa visão de herança que nós também precisamos deixar. Porque foi o que Jesus disse: quem quiser vir após mim, toma a tua própria cruz, negue a si mesmo e me siga. Mas como tomar essa própria cruz? Né? Como seguir essa forma? Eu vou contar uma história para a gente ilustrar melhor. E para nós também já direcionarmos a nossa fala no final, para não ficar falando demais aqui, para não cansar vocês. Narra-se que em Jerusalém, nos arredores do templo, uma bela mulher avistou um jovem nazareno de porte sublime e atraente, de olhos fascinantes e lúcidos, mas de um sorriso muito melancólico. E ela o fixou estranhamente. Arrebatada pela onda de simpatia que aquele jovem exalava, a mulher, deixando transparecer a paixão que a possuía de súbito, colocou na sua expressão facial um indizível sorriso de doçura, corrigiu as dobras do seu vestido muito claro, muito belo, aproximou-se daquele jovem e falou: jovem, as dores de Séforis encheram-me o coração com deliciosos perfumes. Tenho felicidade ao teu dispor na minha loja de essências finas. Indicou uma vila muito extensa, à sombra de um arvoredo muito acolhedor, e continuou dizendo: inúmeros peregrinos que passam por aqui procuram encontrar em mim o reconforto das viagens cansativas. Na minha primavera juvenil, encontram o prazer que representa a coroa da vida. Vem e vê, jovem, dar-te-ei leito macio, tapetes dourados, vinho capitoso, acariciar-te-ei a fronte abatida pelo cansaço da viagem, enquanto descansarás os teus pés em água de nardo. Escutarás feliz músicas belíssimas das harpas e dos alaúdes, porque eu tenho dançarinas e músicos ilustres, treinados nos melhores palácios para te atender. O jovem permaneceu calado. E diante daquela mudez, a mulher, um pouco perdida, porque jamais havia sido rejeitada daquela forma, voltou a dizer, aliás, a perguntar: jovem, por que não respondes? Eu procedo assim porque eu vejo em teu olhar diferente chama e procedo por te amar. Eu tenho sede de afeição que me complete a vida. Atende, jovem, atende. Aquele forasteiro parecia não perceber a emoção das palavras pronunciadas pela mulher e permanecia em silêncio. Ela, já se sentindo agastada, rejeitada, perguntou uma última vez, já num tom arrogante: não virás? Hoje não. No entanto, depois, talvez, quem sabe? Foi então que passaram-se 2 anos e Jesus se encontrava próximo ao tanque de Betesda, curando os paralíticos. Eis que venerável anciã, venerável senhora, se aproxima e pede socorro para uma criatura infeliz que sofria muito. O mestre, claramente, aceitou, sem hesitar. Seguiu aquela anciã, caminhou um pouco e chegou próximo a um pardieiro de negrida, uma casinha muito singela, e escutou os gemidos que exalavam de um corpo que sofria muito. Era a mercadora de perfumes. Do seu rosto, daquela feminilidade belíssima,
não tinha sobrado nada, a não ser os seus olhos, ainda muito vibrantes. Mas a sua face agora parecia o esterco da terra. O seu corpo estava todo cheio de feridas sanguinolentas. Havia se transformado em uma leprosa de que ninguém queria se aproximar. Mas Jesus então se aproxima, abre os braços e diz: vem a mim, tu que sofres. Na casa de meu pai jamais se extingue a esperança. A mulher reconheceu. Era o mesmo jovem nazareno de 2 anos atrás. O mesmo. E assustada, tentou se afastar, mas não tinha forças para mexer nem mesmo os dedos. E reunindo o restante das suas energias, disse a ele: tu, o Messias Nazareno, o profeta que cura, reanima e alivia, que viestes fazer junto de mulher tão miserável quanto eu? Jesus se aproxima um pouco mais, aconchega em teu peito e responde: hoje eu venho satisfazer os apelos. Agora, nesse momento, encontra em teu olhar diferente e chama, e assim procede, porque muito te ama. É uma história de Humberto de Campos. Está lá no livro Contos e Apócrifos. Muito belo, realmente nos provoca muita emoção. E é perfeita para exemplificarmos o que nós acabamos de dizer. Assim como a mercadora de perfumes, a vendedora de essências finas, que nós sabemos e entendemos que na verdade era uma vendedora de ilusões do mundo, nós também seremos refém das nossas obras. E em algum momento as nossas obras nos alcançarão como alcançou aquela mulher. Mas também, como a mercadora de perfumes, nós somos ovelhas que o Cristo tem tentado reunir ao longo dos séculos para trazer de volta para o seu rebanho de amor. Para o seu rebanho da sua única herança, o amor. O amor que tudo suporta, que tudo compreende, que é materializado na caridade. Na caridade material e também moral. Na caridade que acaba com o frio, acaba com a fome, mas que também tolera, aceita e auxilia. Sempre com respeito e ternura. E o que Jesus espera de nós, meus irmãos, é a compreensão dessa herança, desse amor. 2000 anos depois, Ele espera que nós atendamos ao chamado que Ele faz por meio do Consolador prometido. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Mais que isso, cristãos, amai-vos e instruí-vos. Porque só o amor é que pode fazer com que nós retornemos ao rebanho de Cristo. Muito obrigado, meus amigos. Foi muito bom e mais uma oportunidade nós refletirmos juntos. Que Deus, com sua infinita sabedoria, abençoe-nos hoje, agora sim. Principalmente para quem fala, né? Aí tem que colocar em prática mesmo. Não é fácil, né? A gente uma frase que eu achei interessante é a palavra alerta, mas o exemplo convence. Né? Então, você nos alertou. Um alerta muito importante, né? Para a gente colocar isso nas nossas corações. Eu ia pedir o padrinho para fazer a prece. Isso eu chego com. A conta não. A conta não.
sai agora, que nós temos um outro compromisso, e aí hoje eu cumpri também, e aí ele precisa seguir, né? Então, meus irmãos, vocês vão desculpando a gente sair assim, muito falta de educação, né? Vai fazer a oração, mas que Deus abençoe a todos, muito obrigado, tá? Fica muito agradecido. Eu que fico muito grato pela oportunidade. Sempre que for possível, Jesus permitir, nós vamos estar todo mundo junto aqui. Tá? Está apresentando a mim, né? É a esposa do seu Alfredo lá. Como é que é o nome da senhora? Ilma. Ilma. Pois é, aprendeu, Então, se Deus quiser, nós vamos chegar nessa mesma idade, dessa forma também. Fé em Deus. Acompanhando, né? Gente, tudo bom, viu? Gente, para aproveitar a fala do Roberto. Foi bom, viu? Nos ajude a seguir esse caminho que Jesus deixou para nós, os ensinamentos dele, os ensinamentos de amor, de perdão, de verdade, de propósito. Não é um caminho fácil, muitas vezes a gente se desvia, mas tem também muito em Deus, esperança, nós vamos conseguir trilhar os caminhos que Jesus deixou para nós. Muita gratidão a Deus, aos amigos espirituais que estiveram, os auxiliando.